Senhor, nós chegamos ao final de mais um acampamento aqui em Florianópolis e nós não temos palavras para lhe agradecer pelas bênçãos celestiais que têm caído sobre nós. Simplesmente oramos para que nessa última uma hora, esse último estudo, o Senhor envie uma porção dobrada do Teu Espírito. Poderíamos ter encerrado com a última mensagem, uma mensagem que fechou com chave de ouro. Mas o Senhor ainda tem algo para nos dizer. Por isso que o Senhor abra o nosso coração, unja os nossos olhos com o colírio celestial, nos dê vestimentas brancas que escondam a vergonha da nossa nudez e nos dê ouro provado no fogo para que nos tornemos ricos espiritualmente. Que ao corrermos com os nossos dedos e estudarmos sobre o clímax da história milerita, o clamor da meia-noite, aquele clamor que acordou as virgens, possamos aplicar os ensinos do passado na nossa experiência. Nos foi dito que a menos que nós não temos nada a temer, a menos que nos esqueçamos a forma que Deus tem nos conduzido no passado e os seus ensinos nas experiências passadas. Ajuda-nos a lembrar dessas experiências, desses ensinos. Que o leão da tribo de Judá continue abrindo os selos ao nosso entendimento. E que ao nos levantarmos, o Senhor venha abrir as portas do céu e fazer chover justiça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Mateus 25, verso 5. A Bíblia nos diz: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. O verso 5 e o verso 6, de forma específica o verso 6, nos descreve o ponto mais alto da experiência que aconteceu entre 1798 e 1844. E esse ponto alto da experiência da igreja milerita foi chamada por eles mesmos de o clamor da meia-noite. Porque eles reconheceram a experiência que eles passavam em Mateus capítulo 25. Eles entendiam que eles representavam as virgens, que esperavam o esposo, que esperavam que Cristo voltasse em 1844. E quando Cristo tardou, eles reconheceram que a experiência da tardança também fazia parte da experiência das virgens. E que em meio à tardança houve esse clamor à meia-noite, por isso é chamado o clamor da meia-noite. E nós vamos tentar
entender o que foi esse clamor da meia-noite. Qual foi a experiência que gerou? Qual foi a mensagem do clamor da meia-noite? Mas antes de nós entrarmos na história do clamor da meia-noite, eu gostaria de amarrar ou fazer uma ligação com o que nós estudamos no dia de ontem com relação à quarta geração. Existe uma mensagem que ela deve ser proclamada à quarta geração. E a razão que a mensagem deve ser proclamada à quarta geração é porque essa mensagem ela foi esquecida. Eu quero mostrar para vocês isso no livro de Joel, capítulo 1. Abram comigo no livro de Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1. Começando no verso 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Porventura isso aconteceu em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Quantas gerações nós temos nesses versos? 4. Vejam, nós temos o ancião ou os anciãos que deveriam escutar e passar essa mensagem aos seus filhos, os seus filhos aos vossos filhos, e os vossos filhos a outra geração. Quantas? 4 gerações. Notem que essa mensagem ela é tão importante que ela deveria ser passada a 4 gerações. E a impressão que me dá é que a razão que ela deveria ser passada a 4 gerações é porque o povo havia o quê? Esquecido. Uma mensagem que foi esquecida. Foi-se esquecida a importância dessa mensagem. E agora vem a narração, ou vem a advertência aos anciãos, para que eles passem essa mensagem adiante. Que mensagem é essa? Abram comigo no livro de Salmos, capítulo 78. Salmos, capítulo 78. Verso 1. Notem o verso 1. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Notem que essa mensagem, ela está conectada com a lei de Deus, e ela é uma mensagem que está sendo passada, ou que foi passada por nossos pais. Não é uma nova mensagem.
É uma mensagem que os nossos pais já sabiam. Mas ela é passada em enigmas, em parábolas, em símbolos. Verso 4. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer aos seus filhos, notem a linguagem, para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e contassem a seus filhos. Notem que a mensagem aqui também deveria ser passada a filhos, aos vossos filhos e a uma outra geração. Verso 7. Para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração costumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Notem que há uma mensagem de advertência que nos leva de volta aos nossos pais, à história dos nossos pais, e o que aconteceu com eles, para que nós não venhamos a repetir o mesmo erro. Verso 9. Os filhos de Efraim, armados, trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. Além de tudo isso, essa mensagem é a mensagem da aliança. Qual é a mensagem da aliança, irmãos? Que deveria ser pregada, ensinada 4 gerações, especialmente para a quarta geração, porque a quarta geração é a geração que esqueceu totalmente da mensagem da aliança de Deus, que nos mostra a história do povo, o que aconteceu no passado. Uma mensagem que não é nova, mas que os nossos pais sabiam, mas por alguma razão foi quebrado o passar do conhecimento foi quebrado e não chegou até a quarta geração. Que mensagem é essa? Que foi esquecida, que tem o símbolo da aliança, que tem inclusive o número da aliança. Sábado, mas quem é que falou os 7 tempos? Aliança, o concerto de Levíticos 26. Essa foi a mensagem que foi esquecida no Adventismo. Por isso que você, quando mostra o diagrama e pede para alguém explicar, você já viu isso aqui? 2.520 anos? Não tenho nem ideia do que é isso. A mensagem foi esquecida. E essa mensagem deve ser restaurada na quarta geração. A pergunta é: temos nós aprendido, ouvido? Tem essa mensagem sido restaurada na nossa geração? Isso é um outro sinal de que nós vivemos na quarta geração. Porque essa mensagem tem sido restaurada na nossa geração, nos nossos dias. Abram comigo em Isaías capítulo 7. A mensagem que deveria ser passada de geração em geração é a mensagem da aliança. A aliança de Deus com Israel. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Nós
o pastor Taylor nos trouxe aqui, no estudo passado. Isaías capítulo 7, qual que é o principal objetivo, o principal foco de Isaías capítulo 7? Qual é a profecia que nós temos em Isaías 7? A vinda do Messias. Mas sabe o que mais nós temos em Isaías 7? O começo dos 7 tempos. Exatamente no mesmo capítulo, nós temos a vinda do Messias e o ponto de partida dos 7 tempos. Isso nos mostra que o Messias, ele é o centro dos 7 tempos. Quando as pessoas dizem que, onde é que está Cristo nessa mensagem? Eles dizem isso porque eles não reconhecem que o Messias é o centro dos 7 tempos. E nós já falamos isso. Quantos anos proféticos Cristo veio estabelecer aliança? Confirmar a aliança? 7. Quantos dias em 7 anos? 2020. E ele confirmará a aliança por 1 semana, 7 anos. Mas no meio da semana, faria o quê? Cessar o sacrifício. 3 anos e meio. 3 anos e meio. 1260 dias. 1260 dias. Aonde que está Cristo? No começo, no final ou no meio dos 7 tempos? No meio. Cristo é o centro. Cristo é o centro da visão completa, do Chaozong, a visão completa dos 7 tempos. Visão a qual que os 2300 anos é uma parte. Visão qual que as 70 semanas é uma parte. Mas a visão completa são 7 tempos. E dentro dessa visão você tem as outras profecias. E Cristo é o ponto central, onde todas essas visões, elas acabam e se cumprem. Porque o que diz João? No princípio era o Verbo. A palavra em inglês verbo é word. At the beginning was the word. Era a palavra. A palavra, o livrinho. Cristo é o livrinho onde todas as visões acabam e se cumprem. Isaías capítulo 7. Notem no verso 5. Isaías 7, verso 5. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá, e molestemo-lo, e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tebeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, porque a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Rezim, e a cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído, e deixará de ser povo. Isaías, quando profetizou
sobre isso no capítulo 7. Efraim e Judá viviam numa guerra civil. Estavam em guerra. Efraim e as tribos do norte estavam fazendo uma aliança com a Síria para destruir Israel, para destruir Judá e Jerusalém. E Isaías profetizou isso no ano 742 antes de Cristo, de acordo com as melhores cronologias bíblicas. E ele diz que dentre 65 anos, Efraim seria destruído, seria espalhado, seria quebrado. Por quê? Porque eles quebraram a aliança de Deus. E o que diz a aliança de Deus? Quando vocês obedecerem, eu enviarei chuva sobre vós, e vocês seriam abençoados. Mas quando vocês quebrarem, vocês seriam amaldiçoados e seriam espalhados. 65 anos, Isaías disse. Mas nós sabemos pela história que o rei Oséias, e você encontra isso no livro de 2 Reis, capítulo 17, o rei Oséias, rei de Israel, foi levado em cativeiro pelo rei da Síria em 723, 19 anos depois que Isaías proferiu essa profecia. Quando você conta 7 tempos, 2520 anos, do tempo em que as tribos do norte foram espalhadas, você chega em que data? 1798? Essa já é uma data estabelecida por outras profecias. Mas sabe o que é mais interessante? O mais interessante é que 46 anos depois que Israel foi destruído, Judá foi destruída, Jerusalém foi destruída. 46 anos depois, cumprindo, irmãos, os 65 anos que Isaías profetizou. Dentro de 65 anos, Israel foi destruído. Não só Efraim, mas Jerusalém também. E nós sabemos que quando você conta, isso aconteceu no ano 677, você encontra isso no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, o rei Manassés foi levado para a Babilônia. E você conta 2520 anos a partir desse evento. Que ano que você chega? 1844. Os mileritas usavam os 7 tempos como uma segunda testemunha a 1844. Entre 1798 a 1844, quantos anos nós temos?
46. E o que Deus fez durante esses 46 anos? Ajuntou o seu povo. Se você vai em João capítulo 2, você vê que Herodes levou 46 anos para reconstruir o templo em Jerusalém. Deus levou 46 anos para reconstruir o templo espiritual do seu povo. Esses são os 7 trovões. 46 anos. De 1798 a 1844. João 2:20, verso 20. 46 anos. Mas se nós temos 46 no começo e 46 no final, nós também temos 19 no começo. O que nós temos aqui no final? 19. E o que aconteceu 19 anos depois de 1844? Isso nos leva ao ano de 1863. Que é a organização da Conferência Geral. O movimento adventista se encerra e a Igreja Adventista nasce organizada. Precisaria ser organizada. Nos foi dito que era necessário ser organizada. Mas o que acontece nesse ano? Tiago White, Ryan Smith, num artigo na Review and Herald, rejeitam baseado no hebraico, o quê? Os 7 tempos de Levíticos 26. Irmãos, os Estados Unidos da América em 1863 estava numa guerra civil. Da mesma forma que havia uma guerra civil no começo, há uma guerra civil no final. Foi em meio à guerra civil que tudo começou, e foi em meio à guerra civil que a profecia foi selada. E quando a profecia é selada, o que nós aprendemos em Apocalipse capítulo 10? João sela os 7 trovões e não escreva, porque era para ser o quê? Um teste. A razão que eu demonstrei isso é porque eu sei que existem alguns aqui que nunca ouviram falar sobre isso. Agora o seu trabalho é ir estudar e confirmar, para ver se o que foi dito aqui realmente está certo ou não. Essa é a profecia, irmãos, que foi esquecida e que deveria ser restaurada na 4ª e última geração. Anciãos, falem aos seus filhos, e os seus filhos aos seus filhos, e os vossos filhos a uma outra geração. 4 gerações. E nós temos visto isso ser restaurado nos nossos dias. Essa foi a ponte com o estudo de ontem. Agora vamos começar o nosso estudo de hoje.
Eu queria que vocês abrissem comigo no... Vamos ver por onde que nós vamos começar. Livro de Esdras. Esdras, capítulo 6. Eu me esqueci de um detalhe, irmãos. Porque nós não estamos em 1863. Nós já passamos de 1863, certo? Muito importante. Antes de botar ali, eu quero que vocês, antes de ir no livro de Esdras, abram comigo no livro de Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Eu quero que vocês peguem a apostila de vocês. E nós não vamos ler todo o sonho de Guilherme Miller, mas eu queria que vocês abrissem na página 21. Página 21. O sonho de Guilherme Miller. Notem. Sonhei que Deus, por uma mão invisível, enviou-me um cofrinho, admiravelmente trabalhado, cujo tamanho era mais ou menos de 15 centímetros de comprimento por 25 de largura. Ou seja, no inglês, as medidas estão em polegadas. São 10 polegadas por 36 polegadas. Por que isso é importante? Porque 10 vezes 36 são 360. E o 360 é o princípio de ano. Em um ano profético são 360 dias. E o cofrinho era feito de ébano e curiosamente marchetado de pérolas. Presa ao pequeno cofre havia uma chave. Que chave foi essa que abriu os 360, o princípio de ano? O método de verso por verso. Muito bem. Essa foi a chave do conhecimento, o método do texto provado verso por verso. Isaías 28. Imediatamente tomei a chave e abri o cofre, quando, para minha surpresa, encontrei-o cheio de joias de todas as espécies e tamanhos. Diamantes, pedras preciosas, moedas de prata, ouro, de todo tamanho todo tamanho e valor, lindamente arranjadas em seus diferentes lugares no cofre. E assim arranjadas, elas refletiam a luz e a glória, só igualadas pelo sol. O que representam essas joias, para vocês que já leram e estudaram esse sonho? O quê? As joias? As mensagens, as verdades proféticas que Guilherme Miller encontrou, abriu e encontrou. Mas notem que quando você conta, eu até botei em negrito, quantas palavras espalhados ou espalhá-las, você encontra até ele começar a chorar? 7? Por que será? Quantas vezes foi espalhado? Você encontra 7 vezes espalhado. Irmãos,
O que Guilherme Miller sonhou é a nossa experiência. O que ele viu o futuro, o que aconteceria com essas mensagens. Ele entendeu os 7 tempos. Mas o que ele viu no sonho não foi o passado, ele viu o futuro. O que aconteceria, e quando você lê o sonho, o que acontece quando as joias são espalhadas? Outras pessoas começam a entrar no lugar, começam a mexer nas joias, jogar no chão, pisar sobre as joias, areia e sujeira entra no aposento e cobre as joias. Por isso que ele senta e chora. Existe um outro homem na Bíblia que também senta e chora, porque nenhum era digno de abrir o livro. João. E quando ele senta e chora, quem é que vem? Quem é que entra no aposento? O homem com a vassoura. E ele varre toda essa sujeira e coloca as joias de volta na caixa, todas bem arranjadas. E elas refletiam 10 vezes mais do que antes. Irmãos, o homem com a vassoura representa Cristo, o leão da tribo de Judá, que foi digno de abrir o livro. Por que ele foi digno de abrir o livro? Porque ninguém poderia suportar o que ele suportou. A experiência, ninguém conseguiu cumprir o que o livrinho dizia. Ele foi o único. Por isso que ele foi digno de abrir. Agora, irmão, você está me dizendo que o que William Miller viu é o que aconteceu na nossa história, na história da igreja? Vai comigo em Daniel capítulo 5. Eu não tenho tempo de entrar em detalhes. Eu quero levá-los ao topo, o topo aqui da montanha, em Daniel 5, no verso 25. Qual é a experiência de Daniel aqui? Babilônia está prestes a cair. Os medos e os persas já estavam entrando dentro da cidade. E Belsazar, bebendo nos vasos, nos copos e nas taças do templo, profanando as coisas sagradas, bebendo o vinho de Babilônia com as suas concubinas e seus príncipes, ele vê uma mão escrevendo na parede. E essa mão escreve o quê? Notem, verso 25. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, mene, tekel e upharsin. Mene, mene, tekel e upharsin. Olhem só o que Daniel nos diz. Verso 26. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Irmãos, mene, mene, tekel e upharsin é um número. Daniel olha esse número e diz: Deus contou o teu reino. Daniel vê um número, ninguém podia interpretar. Daniel vê um número. E esse número, mene, é uma medida babilônica que igualava 50 ciclos. Tekel é quase igual a shekel. Shekel é ciclos em inglês. Um tekel é um ciclo.
E o Farsin é metade de Mene. Qual que é a metade de 50? 25. Agora você me faz a conta para mim. Mene, Mene, Tekel e o Farsin. Mene, Mene, quantos ciclos? Mene mais Mene, 100. Tekel, 101. Ok? Vamos somando. E o Farsin? 25, 126. 126 ciclos. Abram comigo em Números capítulo 3. Números capítulo 3. Números capítulo 3, Números 3, verso 47. O que diz ali? Tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário, os tomarás a 20 gueras o ciclo. Números 18. Números capítulo 18. Números capítulo 18. Números 18, verso 16. Números 18, 16. Os que deles se houverem de resgatar, resgatarás da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Um ciclo, quantas geras? 20. Um ciclo, 20 geras. Mas nós temos 126 ciclos. Então nós temos que multiplicar de acordo com as geras do santuário por 20. E quando você multiplica 126 por 20, que número que você encontra? 2.520. Irmãos, o que Daniel viu naquela parede, o número que ele viu? 2.520. Na hora que ele viu esse número, ele já sabia o que ia acontecer. Ele disse: Belsazar, é isso aí. De hoje você não passa. O seu reino, Deus passou o seu reino de ti. Porque esse número tem... Daniel reconheceu o que esse número significava. E o que eu digo para você hoje é que a mão, irmãos, está escrevendo na parede de novo. Temos nós reconhecido? Daniel tinha conhecimento em visões e sonhos. Em outras palavras, ele entendia a muito firme palavra dos profetas. Quando ele olhou a mão escrevendo Mene, Mene, Tekel e Upharsin, ele reconheceu. Mas parece que nós hoje não temos reconhecido. Pelo contrário, nós temos atacado isso como se fosse a maior heresia dos últimos tempos. Sabe o que é interessante? A Sarah White teve uma visão. E nessa visão ela vê pessoas com roupas, e nas suas roupas, o que estava escrito? E ela diz que essas pessoas eram os que um dia guardaram o sábado, mas desistiram. Por que você acha que eles desistiram?
Qual foi o evento que aconteceu que fez com que eles desistissem? Na hora do teste, eles não aguentaram. E sabe o que estava escrito na roupa deles? Mene, mene, tekel upharsin. 25.550. Eu fico imaginando o que eles não pensaram quando viram esse número nas suas vestimentas. E pensarão. O próprio número que eles atacaram com maior ódio e revolta, agora nas próprias vestimentas. E o que significa? Mene, mene, de acordo com o livro de Daniel, pesado foste na balança e achado em falta. Irmãos, de 1863 a 1989, que é o tempo do fim para nós. De 1863 a 1989, quantos anos nós temos? Faz a conta para mim aí. Cento e 26. 126 anos do momento em que foi selado até o momento em que o homem entrou com a vassoura e começou a limpar a sujeira, a areia, o lixo que trouxeram para dentro da sala e cobriu as joias da verdade. 126, mene mene tekel upharsin. Irmãos, no clamor da meia-noite, as duas mensagens principais eram as mensagens que acabavam em 1844. Todas as outras datas já haviam passado. As mensagens principais eram aquelas que ainda não haviam sido cumpridas. E só haviam duas mensagens no diagrama, na tábua, que chegavam ao ano de 1844. E a primeira delas era o 2520 anos. Mas a segunda era qual? Os 2300 anos. Ontem eu falava com um irmão e ele me disse, nós conversávamos e nós acabamos mencionando a primeira visão que Ellen White teve do caminho estreito, onde Jesus estava na frente do povo e erguia a sua mão direita, a mão direita da sua justiça, para animar o povo. Na frente, no final do caminho, havia a Nova Jerusalém, mas havia uma luz que vinha por trás do caminho, que iluminava não o começo, nem a metade, mas todo o caminho até o final, até a Nova Jerusalém. E sabe o que ela diz que é essa luz? O clamor da meia-noite. Você pode achar isso no Primeiros Escritos, a minha primeira visão. O clamor da meia-noite. Não o começo do caminho, não iluminava até a metade, iluminava até o final do caminho. Irmãos, isso nos diz que essas mensagens, elas vão nos levar até Jerusalém. Esdras capítulo 6. Tudo isso eu queria ter feito ontem, só que não deu tempo.
Esdras capítulo 6. E por uma questão de tempo eu vou ter que dar uma enxugada e uma adaptada. E aí você, como os de Bereia, vão para casa e vão ver se aquilo que eu falei está de acordo com a lei e os profetas. Esdras capítulo 6. Eu tenho plena consciência, irmãos, de que nós poderíamos ter acabado com o acampamento na primeira mensagem do dia. Estava suficiente. Nós fechamos com chave de ouro. A manifestação do Espírito foi sentida no meio de nós. Acabaríamos numa nota melódica, alta. Mas Deus ainda tem algo para nós nessa manhã. Esdras capítulo 6, verso 14, nos diz: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme o mandado de Deus de Israel e conforme ao decreto de Círio, Dário e Ataxerxes, rei da Pérsia. Quantos decretos nós sabemos que nós tivemos no tempo de Esdras? O que diz o filho? O que diz o livro? O primeiro, Ciro, segundo Dário e segundo Artaxerxes. Nós sabemos que foi no terceiro decreto de Artaxerxes, no ano 457, que os 2.300 anos começam. Certo? Amém? Da mesma forma que nós temos três decretos no começo, nós temos três decretos no final dos 2.300 anos. Quais são os três decretos no final dos 2.300 anos? Irmãos, se esse é o clamor da meia-noite que foi pregado na história milerita, isso vai fazer parte do alto clamor que deve ser pregado nos nossos dias. Por isso nós temos que entender. Agora nós vamos massagear o nosso cérebro. Nós massageamos bem o coração. Agora o cérebro um pouquinho. Os primeiros decretos começam Ciro, Dário, Ataxerxes, 457, os 2.300 anos começam. 3 no começo. Quais são os 3 no final? Amém. A primeira, a segunda e a terceira mensagem paralelam os 3 primeiros. 3 no começo, 3 no final. Certo? Mas existem outros 3 decretos. Ok. Mas nós estamos falando os 2.300 anos. Até onde os 2.300 anos vão? 1844. Então a gente não pode ir para o futuro. Os 2.300 começam em 457 antes de Cristo, com 3 decretos, e acabam em 1844 com 3 mensagens. Não é verdade? Por que é o terceiro decreto que começa a contagem? Olhem no verso 25. O capítulo 7 é o capítulo do decreto de Ataxerxes, onde você vê a descrição do decreto. Esdras escreveu o decreto.
Na verdade, Esdras, quando saiu da Babilônia, ele estava com um decreto na mão e ele foi até Jerusalém. E notem a razão que foi o terceiro decreto que traz a uma perfeição os 3 decretos. Ciro, Dário e Artaxerxes. Notem no verso 25. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, e todos os que sabem as leis de Deus, e ao que não sabem lhes ensinarás. Aqui nós temos Artaxerxes restaurando a soberania de Jerusalém. Agora eles podem ter juízes, eles podem julgar, trazendo o decreto à perfeição. 457, você tem os 2.300 anos. E o 2.300 anos acaba quando? Mas em que dia específico? 22 de outubro. A pergunta é, por que 22 de outubro? Você sabia o que é a razão ou a resposta dessa pergunta? Prestem atenção agora. Os mileuritas sabiam que os 2.300 anos, eles chegariam a um cumprimento na primavera de 1844, ou em outras palavras, no ano de março, 21 de março de 1844. Por isso que eles colocaram 1843, porque nós estamos falando no conceito de anos completos. O ano judeu começa em março e acaba em março. Vamos colocar dessa forma para vocês entenderem melhor. Às vezes é abril, às vezes é março, depende. Mas geralmente começa na primavera, ou sempre começa na primavera e acaba na primavera. Não é como o nosso, ano. Então, eles sabiam e entendiam que o tempo mais longo que Cristo poderia voltar era em março de 1844, onde o ano de 1843 terminaria. Vocês conseguem acompanhar a minha lógica? Isso eles entendiam. Por isso que em março, em abril, na primavera daquele ano, houve um quê? Desapontamento. Eles não esperavam. O desapontamento é o que marca o começo da tardança. Lembra a visão de Abacuque? Escreve sobre tábuas. A visão é certa, mas se tardar, espera, porque certamente virá. Lembra que as virgens adormeceram quando o noivo tardou? O tempo da tardança começa no primeiro desapontamento. Agora, a resposta à minha primeira pergunta, e a pergunta eu vou repetir: por que o dia 22 de outubro daquele ano? A resposta dessa pergunta foi a mensagem do clamor da meia-noite. E um irmão adventista chamado Samuel Snow, no verão de 1844, no tempo da tardança, ele, já havendo entendido isso antes, mas pela primeira vez proclamou de forma grande, generalizada. A pergunta que eu faço para vocês é: como que nós
Porque, veja bem, irmão, os 2.300 anos é o pilar central da nossa fé, conectado com o santuário e a lei de Deus. Como que nós podemos demonstrar que é 22 de outubro de 1844? Esse foi o dilema das virgens naquele ano. Foi esse entendimento que acabou separando as classes. Samuel Snow, ele, baseado na cruz. Lembra que eu falei no começo? Todas as visões, elas têm como fim a cruz de Cristo. E nos foi dito no Espírito de Profecia que a cruz de Cristo explica todos os mistérios da Bíblia. Você acredita nisso? Será que através da cruz nós podemos explicar o mistério de 1844? Vejam. Em que época do ano Cristo morreu? No verão, no inverno, na primavera, no outono? Primavera. Nós sabemos que ele morreu na Páscoa, e a Páscoa é o primeiro mês do ano judaico e cai na primavera. Morreu na primavera. Notem, se nós formos 3 anos para o passado, se voltarmos 3 anos para o passado, lembra da semana da aliança, onde ele confirma a aliança? 3 anos e meio mais 3 anos e meio, 2520. Volta 3 anos atrás, que estação que você cai? Tá claro, né? A mesma estação, primavera. Mas se você volta 6 meses para trás, que estação que é? Outono. Outono. Ou seja, a última semana das 7 começou no outono, e é claro, é evidente, é lógico que ela acaba também no outono. Certo? Irmãos, essa semana é a última semana das 70. Certo? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quando que a semana acaba? Quando que as 70 semanas acabam? Com o apedrejamento de Estevão, no ano 34. Vocês sabiam que Estevão foi apedrejado no outono daquele ano? Nós sabemos que as 70 semanas é uma parte dos 2.300 anos. Está na mesma profecia? Certo? Se a última semana das 70 acabou no outono, começou e acabou no outono, e se nós estamos trabalhando o conceito de anos completos, a primeira semana das 70 necessariamente teve que começar no outono também. Vocês conseguem acompanhar a minha lógica? A última semana das 70 começou e acabou no outono, porque é o ano completo. Por isso, a primeira semana das 70 teve que começar e acabar no outono também. Portanto, o ano 457, quando Esdras
Quando Ataxerxes proclama o seu decreto e Esdras escreve, outono. Vocês acompanham? Outono de 457. Foi isso que eles entenderam durante o tempo de tardança. Nós estamos repetindo a mesma coisa. Estamos entendendo, aprendendo isso de novo, no tempo de tardança. Se o decreto, ou se os 2.300 anos começaram no outono, eles têm que acabar quando? No outono. Lembrem que as estações, nós estamos no hemisfério norte aqui. Ok? No hemisfério norte. Para nós aqui, outubro é primavera. Para nós lá, é outono. O movimento adventista aconteceu na sua maior parte no hemisfério norte. Israel, Jerusalém, hemisfério norte, outono. Mas quando que começa o outono? Não. 22 de outubro? Não. Entre 20 e 21. De que mês? Não, irmão, peraí. Vamos voltar a fita. Março para nós, eu estou falando lá para cima. É quando começa a primavera aqui. Ao contrário, quando é primavera aqui, lá é outono. Quando é outono aqui, lá é primavera. Quando que começa o outono no hemisfério norte? Setembro. 21 de setembro. Outubro, setembro. Setembro. 21, 22 de setembro. Ok, esse foi o primeiro passo que Samuel Snow deu. Baseado na cruz, na última semana das 70, ele viu que o decreto de Ataxerxes foi proclamado no outono. Mas isso não foi suficiente. Não foi só isso que ele entendeu. Porque o outono começa em setembro. E por que nós temos outubro aqui? Porque não levou para chegar lá, era ainda outono. Mas por que aquela data, 22 de outubro? O que ele entendeu, em adição, em cima de tudo isso, é que no 7º mês, aos 10 dias, havia a purificação do santuário. E o que Daniel 8,14 diz? 2.300 tardes e manhãs, e o que seria purificado? O santuário. Então ele juntou essas duas coisas. Ele juntou o entendimento da última semana, das 70, caindo no outono, e ele entendeu que no 7º mês do ano, aos 10 dias, havia a purificação do santuário. Não é à toa que o movimento começou a ser chamado de o movimento do 7º mês e do 10º dia. Vocês sabiam disso? Naquele ano, especialmente depois do acampamento de verão que eles tiveram em Exeter, eles ficaram sendo chamados de o movimento do 7º mês e do 10º dia. Porque o que acontecia no 7º mês e no 10º dia? É o dia da expiação. O dia da expiação. Dia 22. Essa contagem para ajudar. Aí há um terceiro passo. Não é o suficiente. Porque se você conta 7 meses de março, 21 de março,
Você não chega em 22 de outubro. Você está entendendo como esses nossos pais da fé sabiam da Bíblia? Não deixe as pessoas virem dizer, eles não entendiam direito o negócio do ano zero. Esses camaradas, eles estudavam as Escrituras. Qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é nós entendermos que dia e que mês é o 7º mês e o 10º dia do ano de 1844. E essa é uma parte um pouco, talvez mais uma pegadinha de, como a gente diz aqui, né? É difícil da gente entender, mais um pouquinho complexa, mas a gente vai tentar entender de forma simples. E depois vocês vão em casa e pesquisar. Haviam 2 calendários judaicos que eles estudavam. O calendário rabínico e um calendário chamado Karaite. De acordo com os mileritas, o mais preciso desses calendários, de acordo com as Escrituras, era o calendário Karaite. E a razão que eles argumentaram era porque na Páscoa, Cristo morreu na Páscoa, certo? Primavera, começo do ano. O que acontecia após a morte do Cordeiro? A festa das primícias. E na festa das primícias, eles tinham que oferecer os primeiros frutos do centeio. Ou seja, quando você vai em Levíticos 23, é interessante. Nós falamos sobre Levíticos 25, Levíticos 26, e agora Levíticos 23. Veja quanta informação na lei de Moisés. Você vai em Levíticos 23 e você vê que a forma que eles marcavam os anos e os meses, e isso nós podemos comprovar pelas Escrituras. Deus colocou o sol e a lua para marcar as estações. Era através do sol e da lua. É por isso que nós guardamos o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Essa era a forma que eles calculavam. E para os que seguiam o calendário Karaite, notem, o ano começava não no equinócio de primavera. Todos sabem o que é o equinócio? Você tem o solstício de verão, solstício de inverno. Solstício de verão é quando o hemisfério, ou norte ou sul, está mais próximo do Sol, ou está inclinado para o Sol. E solstício de inverno é quando o hemisfério sul ou norte está mais distante ou mais afastado do Sol. O equinócio de outono e o equinócio de primavera é quando a Terra está quase numa angulação igual em relação ao Sol. Então eles entendiam isso, eles observavam isso, mas o calendário não começava como o calendário rabínico no solstício de primavera. 21 de março, começo do ano, 21 de março. Mas o calendário começava na primeira lua nova depois do solstício de primavera. Vou repetir. De acordo com o calendário Karaite, a primeira lua nova que eles poderiam observar depois do equinócio de primavera. Não, o equinócio. Eu falei solstício antes?
Tentei explicar o solstício e acabei me confundindo. Nós estamos falando do equinócio. A primeira lua nova, depois do equinócio de primavera, era o começo do ano. Quando eles conseguiam observar a lua nova. Quantos conseguem observar a lua nova? Ela aparece. O primeiro dia da lua nova, geralmente você observa ela fim de tarde. E ela só tem um risquinho, bem fininho. Ela some por um dia, mais ou menos um período de 24 horas. Mas ela aparece depois com um risquinho bem fininho. Aquele era o primeiro dia do ano. Depois do equinócio de primavera. Quando eles observavam, eles marcavam. Porque aí daria tempo para a colheita do centeio e da cevada, para eles colherem os primeiros frutos para apresentarem depois da Páscoa. Ou seja, o calendário Karaite é mais ou menos um mês de diferença do calendário rabínico no ano de 1844. Quanta informação! Naquele ano de 1844, o ano não começou em março. O ano começou em abril. Vou repetir. No ano de 1844, começou em abril, não em março. Todos conseguem entender? E aí você conta do dia 18, 19 de abril. Foi quando eles observaram a lua nova. Você conta qual que é o 7º mês ao 10º dia. Você vai chegar em 22 de outubro de 1844. O que eu quero mostrar para vocês é que existe uma história na Bíblia que ilustra a experiência que os meleritas passaram naquele ano. Abram comigo o livro de Esdras. Esdras capítulo 7, a nós encerrarmos o nosso acampamento. Irmãos, essa é a mensagem que foi pregada no clamor da meia-noite. Esse foi o clamor da meia-noite que acordou as virgens no ano de 1844. Notem aqui no capítulo 7, verso 6. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Ataxerxes. E no 5º mês, chegou a Jerusalém no 7º ano desse rei. Pois no 1º dia do 1º mês, foi o princípio da partida de Babilônia. E no 1º dia do 5º mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. O que nós vemos aqui? Em que dia que Esdras, segurando o decreto, que dia que ele sai de Jerusalém? Primeiro dia do 1º mês. Acabou meu espaço aqui. Vou botar aqui. Irmãos, o 1º dia do 1º mês, ele sai de Babilônia com um decreto.
O que acontece no primeiro dia do primeiro mês do ano de 1844? É o primeiro desapontamento. Notem. O primeiro dia do primeiro mês do ano foi o primeiro desapontamento que os meleritas experimentaram. Esdras sai da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês. E quando ele sai, ele fica desapontado, porque ele olha e ele não vê os levitas com ele. Você lê o capítulo depois. E aí ele tem que fazer o quê? O que ele faz quando ele não vê os levitas? Capítulo 8. Verso 15. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Ele não acha os filhos de Levi, e o que ele faz? Ele acampa, ele espera, ele tarda. Há um tempo de tardança. Quando que começa o tempo de tardança? No primeiro mês do ano. Tempo de tardança. O noivo tardou. Na primavera de 1844. Há um desapontamento. Os levitas não estão aqui. Quem que vai ministrar no santuário? E ele tarda. Mas ele continua a viagem. E que dia que ele chega em Jerusalém? No primeiro dia do 5º mês. Irmãos, no ano de 1844, o primeiro dia do primeiro mês, se eu não me engano, é 19 de abril. Tá? Você vai ter que olhar isso aí depois. Primeiro mês, primeiro dia, primeiro mês. (18, 19 de abril, não me lembro. 19? Primeiro dia do primeiro mês. Esdras sai de Jerusalém, ele tarda, ele fica desapontado. Mas ele chega em Jerusalém, em que dia? No primeiro dia do 5º mês. Abril, maio, junho, julho, agosto, 5º mês, primeiro dia. Exatamente no dia em que os meleritas tiveram aquele acampamento no verão em Exeter, New Hampshire, onde o clamor da meia-noite foi pregado. Eu vou repetir, porque vocês não entenderam o que eu acabei de falar. O acampamento em New Hampshire, onde Samuel Snow pregou o clamor da meia-noite, tudo isso recalculando o tempo e apontando para 22 de outubro de 1844. Você tem que saber, você tem que ler o Grande Conflito para você entender o que eu estou falando. Você tem que ser como os de Bareia, volta, lê e vê. Foi exatamente no primeiro dia do 5º mês. Eles estavam ali reunidos. Em agosto. Do dia 15
Ao que dia? 15 from the 17? 15 from the 17? Do dia 15 ao dia 17, mais ou menos. Exatamente quando Esdras chega em Jerusalém. Esdras chega em Jerusalém com um decreto, dizendo, está aqui, ó. Nós estamos livres, nós vamos instituir juízes, magistrados para julgar a terra. Os 2.300 anos começam. Mas aqui, os 2.300 anos estão prestes a acabar. Deus ilustra o fim desde o princípio. Primeiro dia do 5º mês. E aí, é claro, nós sabemos que ao 10º dia do 7º mês, nós temos 22 de outubro de 1844. Para nós fecharmos, o que acontece no primeiro dia do primeiro mês e o que acontece no primeiro dia do 5º mês? Nós sabemos na história. Nós podemos ir na história e ver os acontecimentos históricos que ocorreram e entender o que acontece. Mas eu queria mostrar o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos dá algumas pistas muito interessantes. Veja comigo o livro de Gênesis, capítulo 8. Gênesis capítulo 8. Verso 8. Depois soltou uma pomba para ver se águas tinham minguado sobre a face da terra. E a pomba, porém, não achou, repousou para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou e recolheu-a consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias. Enviou fora a pomba, mas não tornou mais para ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. O que nós vemos aqui? Deus, Noé solta uma pomba. Ele espera 7 dias, solta uma pomba, e a pomba volta para ele. Aí ele espera outros 7 dias, solta a pomba não volta para ele. Ele solta primeiro, a pomba volta. Ele espera 7 dias, a pomba volta com uma folhinha no bico de oliveira. 7 dias e a pomba não volta. O que nós temos aqui? 7 tempos, a pomba é ajuntada, é recolhida a ele. Depois nós temos 7 tempos e a pomba não volta mais para ele. E aí o que acontece no primeiro dia do primeiro mês? Ele remove a coberta da arca. Remove a coberta da arca. Isso me faz lembrar um texto no livro de Marcos, capítulo 4. Noé remove a cobertura da arca no primeiro dia do primeiro mês. Marcos capítulo 4, verso 22.
Nesse ponto, na vida de Noé, a arca está descoberta. O sol da justiça agora está brilhando no interior da arca. Marcos 4, verso 22. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. No primeiro dia do primeiro mês, o primeiro teste chega. E de 200 mil adventistas, a maioria. Por quê? Porque agora o coração é revelado. Aquilo que estava encoberto, agora é descoberto. Você só vai ver se você é um bom estudante na hora que você fizer a prova. Quando você faz a prova e você tira uma nota boa, bom estudante. O teste revela quanto você tem do conhecimento e da experiência no coração e na mente. É o primeiro teste que revela o caráter das virgens. No primeiro dia do primeiro mês. Abram comigo no livro de Êxodo, capítulo 40. Êxodo 40, verso 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo... Eu ainda escuto páginas virando, espero um pouquinho mais. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. O que nós vemos acontecer no primeiro dia do primeiro mês? O templo de Deus é erguido. Quem é o templo de Deus? Nós. Templo do Senhor. 46 anos levou para construir esse templo, de 1798 a 1844. Mas chega um momento que nós não podemos depender da igreja ou de ser salvos em grupos, nós temos que dar razão da nossa fé. Nós somos o templo do Espírito Santo. É aqui que Deus habita na sua plenitude. 46 anos. Quantos cromossomos tem o ser humano? 46 cromossomos. Nós somos o templo do Espírito Santo. No primeiro dia do primeiro mês, o templo é levantado. Mas não só levantado. Abram comigo no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 29. Segunda Crônicas, capítulo 29. Verso 15, a Bíblia diz: e ajuntaram a seus irmãos e santificaram-se e vieram conforme o mandado do rei pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa de Deus. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundície que se acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para lavarem para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês. Quando que começa a obra de purificação e santificação e limpeza? Primeiro dia do primeiro mês. Tempo da tardança. Irmãos, profeticamente, nós vivemos no primeiro dia do primeiro mês.
Se você junta os estudos que nós fizemos, claramente você vê que nós vivemos no tempo da tardança. Deus tarda. E nós vivemos no momento de purificação. É por isso que Deus tem nos purificado. É por isso que as espadas afiadas da palavra de Deus têm cortado e talhado o nosso caráter e o nosso coração. É por isso que nós derramamos lágrimas e confessamos nossos pecados. Nós vivemos nesse tempo, profeticamente falando. Você pode experimentar na sua vida, mas também você pode entender intelectualmente que esse é o tempo da visitação. É aqui que Deus faz o trabalho de purificação. O começo é uma obra progressiva. Mas nós sabemos, chega um tempo em que o decreto injusto é proclamado, e essa é a prova, esse é o teste final, para ver se o trabalho foi feito. Se nós fomos como aquele servo bom e fiel. Notem comigo no livro de Esdras, capítulo 9. Esdras capítulo 9. Verso capítulo 10, verso 1. Capítulo 10, verso 1. Desculpa, para quem está anotando de caneta. Esdras 10, verso 1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Amém. Mesmo que nós nos contaminamos ou temos nos contaminado com essas mulheres estranhas, ainda há esperança para Israel. Quando será que começa essa... Porque você lê o texto e você vai ver que a esperança que eles tinham é que se eles se apartassem dessas mulheres, se despedissem e se limpassem, haveria esperança. A linhagem santa não se corromperia e eles não esqueceriam a língua dos judeus mais. Baixa comigo para o verso 17. E no primeiro dia do primeiro mês acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Quando que começa a limpeza? Eles tiveram um acordo e no primeiro dia do primeiro mês há uma separação total ou há um começo dessa separação total que deveria haver entre o povo de Israel. Primeiro dia do primeiro mês. O ano da visitação. Esse é o trabalho que está acontecendo conosco hoje. Há alguns anos já. Talvez nós estamos um pouquinho atrasados, mas esse é o trabalho que Deus quer realizar na nossa vida. Ele quer te remover tudo que está encoberto. Ele remove. Para que possa ser apagado as transgressões. Arrependei-vos, convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. E assim o tempo de refrigério venha pela presença do Senhor. O refrigério, nós falamos em chuva serôdia. A chuva serôdia só cairá nos corações que estiverem preparados para receber.
Deus assopra o seu Espírito na sua igreja antes dos aguaceiros finais, no alto clamor do terceiro anjo, onde Edom, Moabe e Amon se juntam ao remanescente de Deus. Esse é o trabalho que acontece. Deus ergue o seu santuário, Deus purifica o seu santuário, tira as mulheres estranhas do meio do povo, porque Ele tem provado, purificado, embranquecido e provado o seu povo. Amém. Esdras sai da Babilônia. Da mesma forma, nós temos que sair da Babilônia. E Esdras chega em Jerusalém no primeiro dia do 5º mês. E é aqui que é proclamado, se você alinha com agosto de 1844, é aqui que Samuel Snow proclama o clamor da meia-noite, mostrando a data de 22 de outubro de 1844, mas existe uma mensagem que é proclamada ali. Qual que é a mensagem? A segunda mensagem. E qual que é a segunda mensagem? Caiu Babilônia. Pela primeira vez, essa mensagem é pregada ao público. Porque antes desse tempo, eles entendiam que somente a igreja romana constituía a Babilônia. Aquela mulher em Apocalipse 17 que possui aquele cálice vestida de púrpura, cheia de pérolas preciosas. Mistério, Babilônia, mãe das meretrizes, das abominações da terra. Aquela mulher que João estava quase se admirando e querendo seguir ela, quando o anjo disse: João, por que te admiras? Mas em agosto de 1844, pela primeira vez, eles proclamaram que as igrejas protestantes que haviam rejeitado a mensagem do advento começaram a constituir Babilônia também. E você tem que entender que eles custaram muito para proclamar essa mensagem, porque era a igreja deles, a igreja de onde eles vieram. E eu quero que você não me mal interprete, porque nós fomos advertidos seriamente que nós jamais devemos fazer ou jamais devemos proclamar que a igreja adventista é a Babilônia. E eu concordo plenamente, 100% com isso. Nós não somos Babilônia. Muitas vezes fazemos pior que Babilônia, mas nós não somos Babilônia. Lê Ezequiel 16 e você vai entender o que eu estou falando. Babilônia, as prostitutas, elas pagam, elas recebem para se prostituir. Mas nós, muitas vezes, Ezequiel 16, nós pagamos para que eles venham deitar com a gente. Assim como Israel fazia. Nós tomamos do vinho de Babilônia, nós queremos as doutrinas, nós é que queremos. Nós pagamos para que eles venham nos ensinar. Nós vamos nos seus cursos de mega churches, dessas igrejas monumentais, para aprender com eles como evangelizar o povo. Nós fazemos pior. Então você tem que entender que foi muito difícil para os mileritas proclamar essa mensagem de que Babilônia agora não era só a igreja romana, mas as igrejas protestantes que caíram e rejeitaram a mensagem adventista de que Cristo voltaria em breve e que não colocaram as suas vidas em ordem, que acreditavam que haveria 1000 anos de paz aqui na terra antes de Cristo voltar. Em outras palavras, pregavam paz, paz e segurança, quando repentina destruição estava a caminho. O clamor da meia-noite é um tipo, é uma sombra do alto clamor do terceiro anjo. E no alto clamor do terceiro anjo é que o sábado vai ser proclamado com mais força. E quando que o alto clamor acontece? Começa a acontecer no decreto dominical. É a partir do decreto dominical que o alto clamor começa a ser proclamado pelas virgens sábias,
Porque nesse ponto da história, as virginésias já viraram Babilônia. Já tomaram parte, já receberam a marca da besta. E agora a igreja já não é a igreja militante, mas a igreja triunfante. A igreja de Cantares, capítulo 4. Capítulo 5. E eles recebem o derramamento pleno da chuva serôdia. Apocalipse 18, aquele anjo que ilumina a terra com toda a sua glória é cumprido de forma completa no alto clamor do terceiro anjo. E a terra então é iluminada com o conhecimento de Deus. E as pessoas podem tomar suas decisões agora. Edom, Moab e Amon, aqueles filhos fiéis que Deus tem na igreja, no catolicismo, no espiritualismo e no protestantismo apostatado, porque, convenhamos, muitas vezes eles são muito mais cristãos do que nós. Deus tem os seus filhos. Se Deus trouxesse esses filhos para dentro da igreja agora, eles iam se escandalizar para nunca mais voltar. É mais seguro, às vezes, que eles estejam lá, ignorantes ao que está acontecendo, porque vai chegar um momento em que todos nós vamos ter que tomar a nossa decisão. Ou vamos adorar o sábado do 7º mandamento, ou vamos adorar o falso sábado do homem do pecado. Ou o 4º mandamento, o sábado do 7º dia do 4º mandamento, obrigado. Ou o sábado do homem do pecado. Isso nós vamos ter que escolher. Todos nós, o teste virá a toda a alma, nos foi dito. E nesse momento, irmãos, o Rei do Norte entra com a sua mão na terra gloriosa, através de um decreto dominical, e muitos cairão. Quem você acha que são esses que cairão? Muitos que pertencem ao povo adventista, que conhecem a questão a controvérsia entre o sábado e o domingo, mas que não se fizeram a preparação necessária. E nesse momento, aqueles que recebem a marca da besta, eles recebem a marca de Babilônia. Portanto, eles fazem parte de Babilônia. Foi isso que aconteceu com os protestantes. Foi isso que foi proclamado no verão de 1844. No verão, o que acontece no verão? A colheita. A colheita. Não é à toa que aquele acampamento, o clamor da meia-noite, foi no verão, porque era a colheita. E o que acontece no primeiro dia do 5º mês? Números capítulo 33 nos dá a resposta. Números capítulo 33. Números 33. Números capítulo 33. Verso 38. Então Arão, o sacerdote, subiu no Monte Hor, conforme ao mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia do mês. Quem era Arão? Sacerdote. Arão aqui representa a igreja que morre no primeiro dia do 5º mês, no decreto dominical. Quando aquela tormenta vem e derruba a estrutura, uma estrutura que foi fundamentada na terra, não a estrutura que foi fundamentada na rocha, porque a igreja é eu e você, somos nós que constituímos a igreja. Ninguém vai ser salvo em grupos,
Deus salva um colhendo um a um. Não é porque o seu nome está na igreja adventista que você está garantido no céu. O que importa é que o nosso nome esteja no livro do céu. Vai chegar um momento na história, irmãos, que a estrutura vai cair. Igreja, hospitais, escolas, vai ser varrido pela tormenta e pela inundação do Rei do Norte. E quem poderá subsistir nesse dia? Aqueles que construíram a sua casa na rocha. Existe algo mais que acontece no 5º mês, em Jeremias capítulo 1. Arão morre no primeiro dia do 5º mês. E algo acontece no 5º mês, logo em seguida. Jeremias capítulo 1. Jeremias 1, verso 3. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Arão morre no primeiro dia. A estrutura cai no 5º mês. E muitos de nós somos como os discípulos. Muitos de nós somos como os discípulos. Como assim, irmão? Eu encerro meu último verso no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Os discípulos não entendiam como que o templo um dia seria destruído. E eles disseram, se o templo for destruído, Senhor, nos diz quando será o final do mundo. Eles acharam que o templo só seria destruído na volta de Cristo. Verso 43, Lucas 19, 43. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que tu não conhecestes o tempo da tua visitação. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, abra os nossos olhos, para que nós possamos ver as maravilhas da lei e do testemunho. Para que nós possamos conhecer o tempo da nossa visitação. Para que possamos fazer a obra necessária na nossa vida. A preparação necessária na nossa vida. O que Deus tem feito no primeiro mês, você anota esse verso, Joel capítulo 2, se eu não me engano, verso 23, por ali, verso 23 ao 27, por ali. Deus faria descer a chuva temporã e serôdia no primeiro mês. Deus faria descer o mel e o leite no primeiro mês. Temporã e serôdia. O leite e o mel
no primeiro mês. Nós vivemos nesse tempo, irmãos. Convido-os para nós nos ajoelharmos e encerrarmos o nosso acampamento. Senhor, quão doces são as Tuas palavras, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos Teus mandamentos nos fazes mais entendidos que os anciãos. Porque nós Te amamos e guardamos os Teus mandamentos. O Senhor tem aumentado o conhecimento nesses últimos dias para nós. Obrigado por essa luz que tem brilhado mais e mais até ser dia perfeito. Essa luz que vem por trás de nós, iluminando o caminho estreito que nos conduz à destra da justiça de Cristo e à Nova Jerusalém. Por isso nós não temos que temer. Tu nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, te ajudo e te fortaleço com a destra da minha justiça. Da mesma destra que possui o livrinho, também possui a justiça de Cristo. Que o Senhor nos lave com a Tua justiça, com o Teu sangue, para que possamos ser apresentados santos e irrepreensíveis diante de Ti. Obrigado pelos momentos preciosos que tivemos aqui, pelas joias preciosas que encontramos aqui. Joias que têm brilhado com a glória do sol da justiça. Joias que o leão da tribo de Judá revelou para nós. Mas de nada adianta as joias se o nosso coração não está reto. Se nós não examinarmos o nosso coração e ver se existe ainda iniquidade na nossa vida. Portanto, esquadrinha-nos, Senhor. Prova-nos, examina o nosso coração e vê se existe ainda iniquidade e guia-nos no caminho eterno. Amém. Que ao nos despedirmos desse lugar, o Teu Espírito e Teus anjos nos acompanhem e nos dê uma semana vitoriosa em Cristo, um mês vitorioso em Cristo e um ano vitorioso em Cristo. E se o Senhor não tardar, que ano que vem possamos nos reunir mais uma vez para escrever a visão e torná-la bem legível sobre tábuas. Em Cristo Jesus, oramos. Amém.